Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Meu nome é Débora Cunha e hoje nós vamos falar sobre propósito. Você sabia que você tem um propósito? Algo que você nasceu para fazer? Aquilo que te move, aquilo que traz sentido para a sua vida? Cada pessoa, querido, foi criado com um propósito, com uma razão, com uma missão, com um porquê. E nós só seremos felizes, plenos e realizados, queridos, quando nós estivermos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Então, qual é o propósito de Deus para a humanidade? Você sabe que Deus tem um propósito para a humanidade? Esse propósito ele está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus nos criou, querida, a sua imagem e a sua semelhança com um propósito. E qual que é esse propósito? É que nós exercêssemos domínio, governo, regência e liderança sobre as obras das suas mãos. Amém? Então, esse é o propósito de Deus para toda a humanidade. Um propósito para que nós vivêssemos conectados a Deus. Um propósito, querido, que Ele fosse a fonte da nossa influência. Aquele que nos capacita com um dom único para quê? Para servirmos uns aos outros. E Deus também, querido, tem um propósito específico para cada um de nós. Lá em Salmos, no capítulo 139, no versículo 16, Davi vai dizer assim: Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. E sabe o que isso significa, querido? Que nós não somos obras do acaso. Deus, Ele nos planejou, Ele estabeleceu um propósito para que cada um de nós vivêssemos. Um plano divino. Deus idealizou esse plano, amém? Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus vai dizer assim: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos a esperança de um futuro melhor. Então aqui está falando, querido, que Deus ele determinou planos para que nós vivêssemos. E esses planos é para nos dar um futuro melhor, é para que nós vivêssemos em prosperidade. Como? Tendo uma vida plena. E assim como tudo à nossa volta existe para um propósito, nós também fomos criados para um propósito específico. Ou seja, um propósito único, algo personalizado. Amém, querido? E existem dons, existem tarefas para cada um de nós. E à medida que nós vamos descobrindo e entendendo o nosso propósito individual, nós vamos funcionar com harmonia à vontade de Deus. Isso é muito importante, querido, a gente buscar descobrir o nosso propósito. Sabe por quê? Porque nós viveremos o nosso propósito com leveza, com constância, com alegria e com bom ânimo. Isso tudo vai fazer parte da nossa vida. Amém? E nós não estaremos vivendo com peso. Mas se o que nós desempenhamos nos traz fadiga, desânimo e inconstância, é porque nós estamos funcionando no lugar errado. Então, nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nós desejamos algo, desejamos viver algo, desejamos fazer algo, estar em algum lugar. Mas quando nós vamos funcionar nesses lugares, querido, nós começamos a ter, aquilo começa a ter peso, aquilo começa a nos dar cansaço, fadiga. Então, quer dizer o quê? Que nós não fomos chamados para fazer determinadas funções, amém? Então, é por isso que é muito importante que nós buscamos conhecer, identificar, entender e descobrir o nosso propósito, para que a gente possa funcionar de uma forma eficaz, de uma forma plena. Porque se nós gastamos a nossa vida naquilo que nós não fomos chamados para fazer, querido, vai chegar frustração, vai chegar decepção, isso tudo vai tomando conta de nós. E sabe o que acontece? Isso tira o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Porque viver o propósito de Deus é você viver pleno, é você viver realizado, contente, alegre com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está exercendo, onde você está funcionando. Amém?
É como o exemplo de um navio. O navio, ele foi criado para estar na água e não para que a água estivesse dentro do navio. E quando o navio está na água, cumprindo o seu propósito, ok, ele está cumprindo aquilo que ele foi criado para cumprir. Mas quando a água está dentro do navio, querido, o que vai acontecer? O navio ele vai afundar e ele vai deixar de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Amém? Então, querido, eu quero te incentivar a descobrir o seu propósito, a descobrir onde você vai funcionar de forma eficaz. Sabe por quê? Porque verdadeiramente você gerará frutos. Quando nós estamos funcionando no lugar certo, será gerados frutos da nossa vida, querido. Nós vamos identificar esse fruto. Teremos paz, teremos alegria e plenitude exercendo o nosso propósito. Amém? Então, falar sobre descobrir propósito, sobre quem entendeu o seu propósito, eu vou falar para vocês sobre Paulo. Paulo, antes dele morrer, uma das últimas coisas que ele diz assim: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Ou seja, querido, Paulo, ele cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para que ele cumprisse. E ele estava satisfeito daquilo que ele tinha feito, querido. Ele tinha convicção de que ele cumpriu aquilo que Deus chamou ele para cumprir, amém? Então, nós vamos falar sobre Paulo. Paulo, querido, antes dele converter, a vida dele não tinha sentido. Sabe por quê? Porque ele perseguia os cristãos. Ele corria atrás de cristãos para executá-los. Ele era um homem violento, um homem cruel. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? A Bíblia diz que no caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus, querido. E depois desse momento, ele mesmo vai dizer assim, olha o que Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15. Ele diz: antes mesmo de eu nascer, Deus me escolhera para ser dele. Paulo, ele era ousado e convicto em dizer: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, querido. Isso não é bom dizer isso, não é bom você entender e você ser convicto nessa verdade, querido, que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele tinha certeza que ele viveria os planos de Deus. Você tem certeza que você está vivendo os planos de Deus, queridos? Você entende o que é viver os planos de Deus? Que são planos de te fazer prosperar, planos de te dar um futuro glorioso. Amém? Por isso é necessário a gente buscar entender. E Paulo entendeu isso, querido. E quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Sabe qual que era a profissão de Paulo? A profissão de Paulo era matar crente, matador de crente. Isso ele era PhD, querido, porque Paulo, junto com os perseguidores dos cristãos, eles cometiam atrocidades, queridos, coisas violentas. Sabe o que eles faziam? Eu fui estudar sobre isso. Eles colocavam, queridos, um cristão vivo de costas para um cristão morto. E aqueles bichos que estavam comendo aquele corpo morto em decomposição, eles começavam a comer também aquele corpo vivo. E as pessoas morriam comidas por bichos, por larvas, querido. Isso era muito cruel. Sabe, eles faziam também, amarravam um pé de um cristão num cavalo, os braços em outro pé de outro cavalo, e fazia com que esse cavalo corresse. E esses corpos eram dilacerados, queridos. Grandes crueldades eles faziam, eles queimavam as pessoas vivas. Amém? Então, Paulo era essa pessoa, não dá nem para acreditar. Mas Paulo, ele era essa pessoa. E você lembra de Estevão? Quando Estevão estava sendo apedrejado, querido, Paulo estava lá. Sabe o que Paulo estava fazendo? Ele estava segurando as vestes daqueles que o apedrejavam. E a Bíblia, ela relata isso em Atos 22, 20. E diz assim, ele diz, Paulo, quando foi derramado o sangue de Estevão, eu lá estava pessoalmente, observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das vestes do que o matava. E por que eu estou falando isso, querido? Eu estou querendo te mostrar que quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, a nossa vida pode transformar, a nossa vida pode ser transfigurada e nós podemos, de fato, cumprir um propósito estabelecido por Deus. E foi assim que aconteceu com Paulo. Ele era cruel, ele era violento, mas ele teve um encontro com Jesus. E tudo mudou na vida dele. E sabe o que ele diz lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8? Paulo vai dizer assim:
eu considero o meu passado como esterco por amor a Cristo. Então, Paulo, aqui, após a sua conversão, ele estava dizendo que ele considerava o passado dele como esterco, como uma coisa sem valor e detestável, como uma sujeira, como um lixo, e ele já não mais considerava esse passado, querido, porque no mesmo capítulo 3 de Filipenses, só que no versículo 13, olha o que ele vai dizer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, Paulo, querido, esqueceu o que ele tinha feito. Ele esqueceu, ele se tornou uma nova pessoa, com uma nova natureza. Então, ele fala que ele se esquece, mas ao mesmo tempo que ele se esquecia, ele avançava. Ele avançava para aquilo que estava diante dele. Ou seja, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito a ser cumprido, um plano de Deus sobre a vida dele, e ele entendeu isso. E eu até imagino ele dizendo, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, agora eu descobri, eu tenho um propósito, querido. E quem vivia uma vida vazia, nesse momento estava cheio do Espírito Santo, querido, consciente que ele tinha algo glorioso para cumprir e que ele poderia ser influência para tantas e tantas pessoas, amém? E o que eu quero dizer com isso, querida? É que todos nós nascemos com um propósito divino. E muitas vezes nos desviamos desse propósito por causa do pecado. O pecado nada mais é do que de errar o alvo. O pecado é perder o rumo, desviar-se do propósito. E muitos crentes, queridos, estão desviados do propósito por causa do pecado. Ou porque pecaram, não se arrependeram. Ou porque pecaram e não se esqueceram. E eu fiz questão de trazer essa passagem onde Paulo diz que ele se esquece e ele avança, porque nós também podemos nos arrepender, querido, e podemos esquecer, porque Deus, ele diz que ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Então nós podemos esquecer e avançar para o alvo, para aquilo que está adiante e continuar, querido, seguindo os planos de Deus para a nossa vida. Porque Jesus, ele veio para nos conduzir ao arrependimento e nos levar de volta ao propósito. Além de Jesus trazer a salvação, além de Jesus trazer a vida, ele veio nos conduzir ao arrependimento, querido. Isso é muito importante. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você se alegra com isso, querido? Eu me alegro porque eu tenho a convicção de que se eu errar, querido, e me arrepender, o Senhor, ele me perdoa. E eu posso voltar àquele caminho que eu descobri, ao qual Deus me chamou para ser e para fazer. Amém? E quando nós perdemos o senso de propósito, né? Quando as pessoas perdem o senso de propósito, muitas vezes, às vezes porque as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que não conhecem o Senhor, não têm esse senso de propósito, têm uma vida vazia. E nós, quando perdemos esse senso, querido, nós ficamos como? Como um cachorro que corre atrás do rabo. Você já viu um cachorro correr atrás do rabo? Ele corre atrás de algo que ele nunca vai alcançar. E é até engraçado, não é? Se você já viu, você vai entender que é engraçado você ver o cachorro correndo. Ele vai correndo atrás de algo que ele não consegue alcançar. E uma pessoa sem Jesus ou em pecado é exatamente assim. Ela fica correndo no mesmo lugar, querido, sem sentido, fica buscando sempre a própria vontade, buscando sempre correr em torno de si mesmo. Amém? As pessoas sem propósito, elas correm para alcançar aquilo que é o próprio desejo, aquilo que ela estabeleceu, que é o plano dela, é o propósito dela, não tem nada a ver com Deus. Então, nós precisamos analisar. Muitas vezes essas pessoas, eu vou te dar um exemplo, elas desejam um carro, conquista aquele carro e um mês depois fala, não era isso que eu queria, agora eu já estou querendo outra coisa. E vivem buscando coisas para preencher a sua vida, correndo atrás de algo, assim como o cachorro, que ela nem sabe o que é, querido. Tentando suprir um vazio e fica rodando, se gastando, sem encontrar o verdadeiro propósito. E sabe como o diabo fica? Assim como nós ficamos quando nós estamos vendo o cachorro correndo atrás do rabo.
rindo dessa pessoa, rindo daquela pessoa que acha que está vivendo para si e, na verdade, deixando de viver os propósitos de Deus para a vida dela, amém? E elas ficam vivendo uma vida agitada, sabe? Uma vida de altos e baixos, de corre-corre, de hiperatividade, de ativismo, amém? Enquanto Deus, Ele está dizendo assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Em Salmos 46:10, Deus disse isso. E sabe o que isso significa, querido? Que Deus, Ele se revela na quietude. Deus, Ele se revela a nós quando nós estamos meditando na palavra, quando nós estamos orando, na quietude, querido, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus. Amém? Porque Deus não quer que nós fiquemos agitados, correndo daqui para lá como um menino hiperativo, de um lado para o outro. Mas sabe o que Deus quer? Deus é Pai e Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos proteger. É por isso que Ele diz, aquietai-vos. Porque você vai saber que eu sou Deus na sua vida. Amém? E em Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, encontrará descanso. Deus tem descanso para você, querido. Se você tem vivido dias agitados, eu quero te dizer que Deus tem descanso para você. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, existe descanso em Jesus, querido. Existe descanso em cumprir o propósito de Deus, amém? Porque nesse descanso, um coração que estava agitado, um coração que estava atribulado, encontrará a verdadeira paz. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Essa paz, ela está num tempo de descanso, no descanso no Senhor, amém? Porque naturalmente nós queremos resolver e vencer essa agitação, sabe como? Na força do nosso braço. Ficamos cansados e pensamos que precisamos vencer aquilo no nosso querer, na nossa vontade, na força do nosso braço. Mas espiritualmente, querido, nós estamos blindados na paz de Deus. Na paz que excede todo entendimento. Sabe aquela paz que você não compra na farmácia? Aquela paz que é de graça, aquela paz que Jesus disse assim, eu vos dou a minha paz. E isso é maravilhoso, querido, nós vivermos em paz, vivendo o propósito de Deus, seguindo os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém. E o meu desejo, querida, é que você entenda, que você descubra o seu propósito e que você tenha convicção e comece a desfrutar de uma vida plena, uma vida onde você encontrou aquilo que te move, aquilo que te faz existir, aquilo que te faz ser, aquele alvo, para onde você quer, aquele caminho. Amém? Mas saiba que você não nasceu para viver para você mesmo. Pois o propósito de Deus é de amarmos uns aos outros, de servirmos uns aos outros. E assim, nós estaremos cumprindo o propósito de Deus em harmonia com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus, querido? Descubra o seu propósito, mas saiba que o seu propósito tem a ver com servir o outro. Saiba que o seu propósito tem a ver com amar o outro, tem a ver com edificar o outro, tem a ver com se doar, querido. Entenda isso, amém? Porque Jesus disse em João, no capítulo 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros, porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém, querido? Você quer viver o seu propósito? Então eu te dou um conselho. Invista amor, invista recurso, invista tempo na vida das pessoas. Amém? Independente de onde você estiver inserido. Seja na sua família, seja na sua casa, seja no ministério. Sabe por quê, querido? Você nasceu para isso. Você nasceu para se doar, você nasceu para investir na vida das pessoas. Deus sempre vai te prosperar ao ponto de você ter para você e para os outros. Entenda isso, querido. Invista na vida das pessoas e corra a sua carreira. Combata o bom combate. Corra a sua carreira e guarde a fé. Amém, querido? Então, que você seja abençoado, edificado na prática dessa palavra.